Bom, já iniciou a gravação. Boa noite a todos aí. Então, eu coloquei aqui alguns slides para a gente poder ver a questão da AVA 2. E esses slides nada mais são do que o enunciado, né, para poder ir explicando o que fazer. E no final a gente bate um papo aí para ver se ficou alguma dúvida. Vou fazer o compartilhamento. Deixa aberto o chat aqui. Bom, então vamos lá. Vamos ver o que seria então, a AVA 2 de Fundamentos de Redes de Computadores. Bom, então, o enunciado está esse aqui, né? A empresa AVA possui duas redes internas, que chama de rede A e rede B. Então, temos uma rede A e uma rede B, né? Essas duas redes, elas são ligadas à internet por intermédio de um roteador, né? Tá falando aqui faltou botar a máscara, né? Mas o que seria /24, e aqui /24, né? Com a notação CIDR para endereçamento de rede, né? Então, isso aqui está indicando que é uma rede classe A, né? Então, o que significa? Todo equipamento nessa rede, na rede A, ela tem que ter um endereço IP que faz parte dessa rede, né? Na verdade, não é bem o equipamento, é toda interface de rede, tá? Então, a interface de rede do primeiro computador, ela tem que ter endereço IP, né, dessa rede, a interface de rede do segundo computador, esse endereço. Todos os computadores, cada um com a sua interface de rede, precisa ter um endereço IP dessa rede, né? Quem também faz parte dessa rede é uma das interfaces do roteador. Então, essa interface de rede do roteador, ela também terá um endereço IP da rede A, né, já que essa interface é ligada na rede A. Da mesma forma, a gente tem uma rede B, a diferença é que a rede A é 192.168.10, enquanto a rede B é 192.168.11. Tá? Então, começando com esse endereço, nós podemos diferenciar da rede A e da rede B. E, da mesma forma, a interface de rede de todos os computadores dessa rede, mais a interface de rede do roteador, que liga nessa rede, precisa do endereço IP dessa rede, né? Um roteador, vocês devem ter estudado, ele é um equipamento que tem várias interfaces de rede, cada interface de rede ligada numa rede diferente. E para que ele possa justamente fazer a transferência de pacote, né, fazer o encaminhamento de pacote entre essas redes. Então, para isso, ele precisa ter endereço de todas as redes que ele faz uso, tá? Vai ser feita uma ligação à internet, então temos a internet, né? Então, para isso, o roteador possui uma interface de rede na internet, tá? Essa aqui é a rede 192.168, é uma rede que a gente chama possui endereço IP reservado, alguns chamam de endereço IP falso, que são endereço IP para uso interno da organização, né? Já para acessar a internet, não pode ser o uso de endereço IP reservado, tem que ser o uso de endereço IP público, né? Então, ela recebeu, nessa faixa, 195.100.21, melhor dizendo, 210.28/28, né? Recebeu toda essa faixa de endereço, tá? Tendo toda essa faixa de endereço, um desses endereços vai precisar entrar no roteador para ele poder falar na internet, né? Um desses endereços. Bom, então, essa é a situação que a gente tem da rede da empresa. Duas redes internas ligadas por intermédio de um roteador. O que é? Qual é a situação do trabalho? Então, a empresa decidiu contratar os seus serviços para instalar servidores da empresa em um CPD próprio. Então, vai ficar tudo armazenado dentro da própria empresa, né? Não vai ter data center, não vai ter nada, né? E deverão ser instalados os seguintes servidores. Você foi contratado para instalar esses servidores que estão aqui. Servidor DNS, para fazer a tradução de nomes e endereço IP. Servidor web, que vai hospedar as páginas da internet, né? E o servidor DHCP, que vocês estudaram, ele é responsável por distribuir endereço IP dinamicamente, né, automaticamente, tá? Não faz parte do trabalho, está aqui em vermelho, tá? A especificação e aquisição de servidores. E se eu fizer isso e botar no trabalho, né, só vai perder tempo, ninguém vai perder ponto porque colocou isso, mas também não vai ganhar ponto nenhum por isso. Então, não vale a pena ficar colocando esforço para colocar a especificação de servidor, nada disso. Assume que o equipamento já existe, que o software já está lá, tá? A gente não fala nem configuração aqui, tá? Então, assumir que os equipamentos já estão disponíveis. Não vamos gastar esforço nisso aí, né? Para colocar esses servidores DNS, Web, DHCP, né, vocês vão fazer uma plantinha da rede, mais adiante está falando,
pode ser à mão mesmo, se quiser, uma plantinha bem simples, né? E vão colocar nesse diagrama da rede onde esses servidores serão instalados. Então, tem que plotar, tem que identificar esses servidores na rede, na planta. Outra coisa que fala, por questões de segurança, servidores que serão acessados a partir de hospedeiros de fora da rede local, né? Ou seja, hospedeiros que estão situados lá na internet. Então, tem aqui um hospedeiro na internet. Se ele for acessar o servidor, né, esses servidores não poderão estar armazenados em subredes que possuem equipamento da rede interna. Tá? Vou explicar isso aqui. Deixa eu primeiro ler outra frase. Deverá ser definida uma DMZ para específica, melhor dizendo, para esses servidores. Então, isso aqui não tem a ver com o trabalho, tá? Mas é assim a situação. Vamos imaginar primeiro essa parte aqui. Existe uma rede interna, existe aqui um roteador, né? Aqui está um desenho de um muro. Esse muro é para indicar, normalmente é o desenho que se usa para firewall, tá? Mas o firewall ele também é um roteador, ele faz mais que um papel de roteador, tá? Mas vamos imaginar que aqui tem um roteador. As informações chegam da internet, passam pelo roteador, são encaminhadas para a rede interna. Elas saem da rede interna, passam para o roteador e vêm para a internet. Tá? O papel de um firewall, quando a gente tem uma rede ligada à internet, nós precisamos de um equipamento que faça a proteção da rede. Aqui dentro, normalmente, tem máquinas que, às vezes, não estão atualizadas, às vezes estão rodando softwares que não deveriam estar rodando, às vezes o próprio usuário instala seus softwares, e pode ser uma vulnerabilidade de segurança. Então, permitir que máquinas da internet acessem a rede interna pode ser uma falha de segurança muito grande. Então, para isso, a gente cria uma rede que ela é conhecida como DMZ, né? DMZ iniciais em inglês para Zona Desmilitarizada, tá? Que é uma zona que ela não está sob proteção. Então, aqui, na DMZ é o local de botar os servidores. Tá? Então, o que acontece? A gente vai precisar botar um servidor que precisa ser acessado à internet. Então, vamos imaginar que eu tenho um servidor que eu tenho que estar disponível na internet. É um servidor que eu botei para os meus clientes acessarem. Eu coloco esse servidor na DMZ. Né? Porque quando o meu cliente vier fazer o acesso, ele vai bater no firewall, o firewall vai analisar essa requisição, ele vai ver se é uma requisição autorizada ou não. Se for uma requisição autorizada, ele é jogado para a DMZ e chega no servidor. E o servidor responde normalmente. Né? Se essa máquina externa tentar acessar uma máquina da rede interna, o que vai acontecer? Ela solicita, a informação trafega pela internet. Quando chegar no firewall, ela é barrada, porque o firewall ele tem a função de impedir acessos externos à rede interna. Também tem a função de regular tudo que aqui dentro acessa fora. Se não faz parte da política da empresa permitir algum acesso e alguma máquina quiser acessar, cabe também ao firewall barrar esse acesso. Né? Então, qual é esse servidor aqui que está na DMZ? É aquele servidor que precisa ser acessado por quem está fora da organização. Agora, existem alguns servidores que não são de interesse de público externo. São servidores para atender única e exclusivamente a minha rede interna. Tá? Nesse caso, esses servidores, esse segundo servidor, terceiro, quarto, ele terá que estar instalado na rede interna. Né? Então, por questões de proteção, o que a gente faz? É uma máquina que precisa ser acessada de fora? Vai na DMZ. Máquinas que não precisam ser acessadas de fora. Elas podem até acessar o que está lá fora, mas elas não precisam ser acessadas de fora. Essas máquinas estão todas nas redes internas, incluindo os servidores internos. Né? Então, deve ser definida uma DMZ específica para esses servidores. Então, no momento de plotar, o que vocês vão fazer? Vocês têm a planta da rede, que foi passada para vocês, tá? E nessa planta, vocês vão ter que fazer todo o esquema de segurança. Criar uma rede de DMZ, né? E decidir qual é o servidor que vai ficar na DMZ e qual é o servidor que vai ficar na rede interna. Lembrando que nós temos servidores DNS, servidores de servidor web e servidor DHCP. Né? Então, do que vai constar o trabalho? Propor eventuais alterações no projeto de rede para suportar a instalação da DMZ. Né? Então, significa alterar essa planta para colocar a DMZ nela, especificar os endereços IP a ser utilizado em cada servidor. Então, vamos supor que você tem um servidor na rede interna, nessa rede aqui. Você botou o servidor aqui, tem que dizer qual endereço IP será dado para esse servidor. Né? Se você criou uma DMZ, o servidor está dando DMZ,
você tem que dizer qual endereço IP está nesse servidor. Ainda, então, especificar endereço IP em cada servidor, em cada porta do roteador. Então, se você terá um roteador, escolher um endereço IP dentro disponíveis para você colocar em cada porta do roteador. Se for um firewall também tem várias portas. Tem que colocar o endereço IP em cada porta do firewall. Tá? Incluindo suas interfaces para redes internas. Então, no caso aqui, as interfaces para rede interna. Então, caso haja necessidade de instalação de novos equipamentos, também deve ser definido o endereço IP de cada um. Então, todos os equipamentos que entrarem aqui têm que ter endereço IP. Os computadores não precisam, tá? Não precisa ficar definindo endereço IP para cada um. Então, basta para os demais equipamentos. O computador não precisa botar. Definir, justificando, é importante justificar, quais servidores ou qual servidor deverá fazer parte da MZ e qual deverá ficar situado na rede local. Então, não só botar na planta, mas numa parte do trabalho dizer por que aquele servidor está na DMZ e por que aquele servidor está na rede interna, na rede local. Não é necessário entrar em detalhes de como será a configuração dos servidores. Tá? Então, você não precisa ficar dizendo como configurar servidor, nada disso. Não é necessário dizer como vai ser configurado o equipamento, a menos de endereço IP, porque está sendo solicitado anteriormente. Tá? Apenas descrever como será seu funcionamento. Então, você botou um roteador. Qual vai ser a gestão do roteador? O roteador foi colocado para fazer a interligação das redes tais, tais, tais. Então, eu coloquei em firewall, porque esse firewall vai fazer a proteção da rede, ele vai criar DMZ e ele vai funcionar também como roteador. Então, escrever o funcionamento de forma bastante direta. Deve fazer parte da entrega um desenho identificando como será realizada a ligação dos servidores e equipamentos, assim como o seu posicionamento na rede local. Um desenho parecido com esse aqui, né? Só que completo, né? Com servidores, com tudo mais. Pode ser feito à mão? Tá? Pode ser feito à mão, não tem problema nenhum. Eu preciso que esteja claro, né? Você vai fazer à mão, não vamos botar aquela garranchada lá. Tem pena do professor e dá uma caprichada na letra. Então, o desenho pode ser feito à mão por intermédio de utilização de qualquer software, desde que entregue no formato PDF. Eu botei formato PDF porque o Canvas, que é por onde vocês vão entregar o trabalho, ele mostra muito bem documentos em PDF. Ele também mostra DocX. Se quiser botar lá direto DocX, pode botar, não tem problema não. Agora, tem gente que gosta de fazer, por exemplo, em OpenOffice. Eu, particularmente, gosto muito do software OpenOffice, uso ele também, tá? Mas o Canvas ele tem problemas com o OpenOffice. Se fizer em OpenOffice, problema zero, tá? Só que converte em PDF, coloca em PDF, porque já teve caso, e mais de uma vez, que eu não consigo nem ver qual é a extensão, às vezes, do documento, ele só me mostra. E o Canvas, ele simplesmente some com algumas partes do documento. Então, às vezes, dá a impressão, quando a gente corrige, que o trabalho está incompleto, né? Aí eu corrijo, boto o justificativo de porque o aluno tirou a nota baixa, o aluno entra, reclama comigo, não, mas eu fiz. Aí eu vou ver, é porque foi feito em OpenOffice. Então, para evitar problemas, né? Ninguém vai ter problema com isso, né? Se fizer em RTF, entre em contato comigo em OpenOffice. Eu vou corrigir direitinho, sem problema nenhum. Mas vamos dar preferência para o PDF se fizer em OpenOffice. O Word não tem problema nenhum. Tá? E para quem quiser fazer o desenho, tem um softwarezinho, eu vou mostrar ele aqui para vocês. Tá? Não é necessário fazer nesse software, tá? Eu vou só mostrar para que vocês conheçam, porque ele é uma alternativa muito boa ao Visio, e ele é gratuito e ele é web. Então, você não precisa instalar nada no seu computador, você usa direto da internet. É um software conhecido como Draw.io. Não sei se vocês já conhecem ele. Então, o site é www.draw, desenho, draw.io. Inclusive, esse desenho que está aqui, eu fiz nele, no Draw.io. Eu vou puxar aqui, só para vocês tenham ciência, porque isso é interessante, às vezes, para vocês quiserem apresentar algum trabalho. Vocês estão vendo o meu navegador aí? Vou escrever no chat, ou vocês estão vendo ainda a apresentação? Navegador, professor. Ah, beleza. Então, como é que funciona aqui o Draw.io? Não vai ser uma aula do Draw.io, vou mostrar rapidinho. Tá? Ele é em inglês, tá? Então tem que saber inglês, mas não deve ser dificuldade para ninguém que é da área de informática, da área de computação. www.draw.io. Então, ele entra aqui e a gente já pode desenhar. Tá?
Eu, no caso aqui, já tenho até as minhas abas de rede aqui, por exemplo, equipamento, aba Cisco roteadores. Então, ele já me dá vários equipamentos Cisco. Cisco servers, né, que eu costumo usar. Mas se quiserem outras, tem aqui More Shapes, você pode escolher. Tem shapes do Active Directory, se quiser, tá? De networking, processos, tá? De business. Então, ele é bastante completo. E se quer, precisa do shape. Se você quer botar um roteador, a maneira mais fácil talvez seja aqui, Search Shapes. Tem que botar em inglês, né? Que é roteador? Router. Dá um Enter. Ele traz imagem de roteadores. Se eu não gostar de não, eu posso ir clicando em More Results, que ele vai me trazendo mais coisas, né? Então, clico em cima do roteador, está colocado o roteador ali. Eu quero ligar um computador. Computer. Vou botar aqui um computadorzinho. E extremamente simples, tá? E web, né? Vocês viram que eu não instalei nada aqui. E você salva local, você salva, né? Tem uma pergunta aqui, né? Também dá para fazer Star UML? Olha, eu acho que dá. Eu não sou dessa área não, Daniel, mas só procurando ali. Vamos ver aqui alguma coisa de shapes. Vocês podem entrar e ver. Acho que tem alguma coisa de UML, sim. Tem até aqui o UML, o UML 2.5. Não sei se isso aqui seria o que... Acho que é isso que você está perguntando, né? O UML, o UML 2.5. Tem várias informações, né? E você salva localmente, você salva no OneDrive, que está fazendo aqui, File, Save As, né? Você pode salvar no seu Google Drive, no seu OneDrive, no seu Dropbox, GitHub, Device, você pode salvar no seu próprio navegador. Eu sempre boto em Device. Quando eu boto em Device, ele salva no meu disco. E depois, se eu quero abrir alguma coisa, eu venho lá, File, Open Device, eu puxo no meu disco, tá? Depois de feito, File, Export As, você pode exportar como PNG, como JPEG, como SVG, tá? Eu recomendo, o formato bom é o PNG, e no Zoom eu boto 200%, que a qualidade fica excelente, tá? Cada um escolhe aí. Então, essa é só uma sugestão, não para essa disciplina, não é necessário utilizar essa disciplina, mas é uma dica boa para vocês terem quando vocês precisam fazer trabalhos, né? Deixa eu botar mais um computador aqui, eu botei ali a linha, mas eu posso, por exemplo, chegar aqui, clico do lado, melhor, fiz errado. Eu já clico na seta e já arrasta uma linha, ele já coloca direto, tá? Então, vai facilitando bastante, né? Se bota uma seta para baixo, eu já posso escolher outro, ele já me bota um... É bastante ágil, tá? Grátis e não é instalado, tá? O inconveniente para alguns é que é inglês, mas é o preço a pagar. E alguém quer fazer alguma pergunta sobre o trabalho, alguma colocação? Ficou claro aí? Era isso que vocês queriam? O Gabriel está escrevendo no fórum, no chat. Tá, então, beleza. Matheus, dentro dá para entender, né? E também a gente tem o nosso fórum, né? Conforme forem pintando lá dúvidas, vai perguntando no fórum, eu vou respondendo, né? O objetivo do trabalho não é ser misterioso. Se alguém tiver alguma dúvida do trabalho, pode perguntar, tá? Eu nunca vou responder para vocês algo do tipo, como é que eu faço, não sei o quê. Eu não vou falar para vocês, se vira, tem que aprender. Não, o objetivo é aprender, né? E eu estou aqui para passar para vocês o que vocês precisam aprender. Então, se tiver alguma dúvida, se for alguma coisa muito específica, pergunta também lá no sistema de mensagens, tá? Que o objetivo é que aprendam a usar, né? Tanto que na disciplina não tem falando sobre Firewall, não tem falando sobre DMZ, né? Mas o trabalho fala, que é para perguntar mesmo, para a gente interagindo, explicando para vocês. O meu objetivo aqui é que vocês façam e aprendam, e isso seja uma forma de vocês aprenderem mais a disciplina, tá? Então, é para perguntar no fórum, é para mandar mensagem caso tenha alguma dúvida. E mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Tá, Gabriel está escrevendo. Professor, uma dúvida. Eu ainda não comecei a ler as unidades 3 e 4, mas esse endereçamento IP que a gente tem que escrever é para a gente criar um? Ou tem um guia como é que a gente vai fazer no material? O trabalho já até dá os endereços, né? Deixa eu pegar aqui.
vocês vão usar esse endereço aqui. Deixa eu limpar aqui a tela. Cadê apagar? Então, aqui já está dizendo que a rede A é essa rede aqui. Então, na rede A, você vai usar esse endereço. Obviamente, nessa perna do roteador ou de um firewall, se você resolver trocar por um firewall, vai ser o endereço dessa rede. Da mesma forma, essa daqui. Né? É falado para vocês criarem uma DMZ. Tá? Foi dado o endereço IP da rede interna A, foi dado o endereço IP da rede interna B e foi dado o endereço IP a ser usado na internet. Já vou dar uma dica também nos servidores, obviamente, que terão acesso à internet. Né? Algum tipo de mapeamento. Ou comentar esse mapeamento. A DMZ não foi dado nenhuma faixa de endereço. Como não foi dado, vocês podem escolher qualquer faixa que vocês quiserem. O normal é seguir na sequência, né? Usou um 92610 aqui, usou o 11 aqui, usa aqui um 92612, um 92620. Pode ser qualquer rede, você pode escolher à vontade a sua faixa de endereço. Ah, sim, obrigada, Os professor. que foram dados, tem que usar os que foram dados. O que Tá. não foi dado, você pode escolher. Obrigada. Mais alguma outra pergunta? Esperar aqui o chat. Então beleza. Né? Então, acho que não tem mais dúvida, né? Então, qualquer coisa, então, a gente mantém esse esquema. Manda mensagem, manda pergunta no chat, eu vou respondendo. Você quer mais alguma coisa? Oi? Oi, Ludmila. Nada comigo? Então, tá. Esperar a Raquel que está escrevendo também. Se você quiser perguntar, pode abrir o microfone, não precisa ser digitando só, não. Eu ia dizer que era só isso mesmo, obrigada. Nada? Então beleza. Então, boa noite para todo mundo aí e fica à disposição aí para quem precisar, tá? Um abraço aí. Boa noite para todo mundo aqui.